Bom, eu não sei se você é daquele que acha que o pastor ou os pastores são diferentes, né? São homens especiais ou são pessoas acima do bem e do mal. A isso eu chamo o mito do herói. Aliás, eu não, né? Nietzsche que usava esse termo. É, eu não sei se você tem esse olhar, né? Eu soube de dois membros da comunidade daqui, da IPJ, que bateram no hospital essa semana é, por, por processos somáticos, né? E fazem os exames do coração, pressão, essas coisas, e não tem nada, né? É clássico o transtorno de ansiedade, clássico transtorno de ansiedade. Quer dizer, o transtorno de ansiedade, ele não sofre o filtro preciso da razão. Então, racionalmente você está bem, mas o seu corpo diz que não é bem assim. Por isso que as doenças são chamadas, a psicologia chama isso de doenças psicossomáticas, ou seja, é, movimentos, né? Movimentos a partir de imaginação. O biscoito predileto da neurose é a imaginação. Quer dizer, tem um pensador, não um pensador, mas um filósofo persa, que dizem os orientais que ele é o pai da medicina e não os ocidentais, que dizem, mas sim, os persas dizem serem eles os pais da medicina. Ele tem uma fala muito legal, ele diz que a imaginação é metade do problema. A tranquilidade é metade do remédio, e a paciência é o início, é o primeiro passo para a cura. A imaginação ela leva a gente a mil, né? O transtorno de ansiedade é uma guerra mental, pura e simples, uma guerra mental, em que você vai perdendo essa guerra mental e vai acreditando que o que você está sentindo, ao soma aí, o que você está sentindo é verdade. Só que tem que as máquinas medem seu coração, medem lá os trecos todos e dizem você não tem nada. E aí o sujeito fala assim, mas como não tenho nada se eu estou sentindo tudo? Você está sentindo porque você está imaginando. Por isso que é uma guerra, né, do pensamento. Eu sei bem o que é isso, já passei por alguns transtornos de ansiedade, mas como sou um profissional da área de saúde e também por ser uma pessoa desejante, né, fidelizado à palavra, então a briga é ali, em oração, e pedindo o Espírito Santo para dar força, ajuda, porque as questões são somáticas, é apenas da imaginação. O Jeremias fala assim, pô, só as coisas bacanas eu quero trazer à memória, só aquilo que me traz assim, bota para cima. Paulo também fala isso, ele diz, olha, tudo que é bacana, tudo que é positivo, tudo que traz possibilidades bonitas, enfim, ele fala de forma, né, mais específica. Pensa nisso, diz Paulo. Pensa nisso, isso ocupe o vosso coração. Jesus vai dizer assim, olha, presta atenção para onde você está olhando. E esse olhar é tudo, é olhar, é ouvir, é perceber, é conversar, são as trocas. Jesus vai dizer, olha, presta atenção, porque os olhos, eles são a janela da alma. Se os seus olhos são bons, todo o seu corpo será luminoso. Uma dessas pessoas, ela está ouvindo o noticiário de manhã até à noite. Os olhos dele não estão bons, né? Porque eles estão abrindo janelas para entrarem essas porcaiadas toda que vai fazer o teu sono e as tuas imaginações irem, sei lá para onde. Eu botei o braço para cima, não, acho que vai mais para baixo, né? Vai para o centro da terra, sei lá, onde tem muito calor. Pensa nisso. Imaginações, imaginações, imaginações. Pega versos bíblicos e repete ele ao longo do dia. Repete ele. Tem um negócio chamado ofício das horas. Bota seu relógio para despertar de hora em hora. Pega um verso bíblico. Seu relógio desperta, seu celular desperta e você repete aquele verso bíblico. Aquilo vai entrando. São pílulas que vão serenando. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Imagina se você fica repetindo isso o dia todo. Isso vai causar efeitos muito legais em você. Imagina, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Imagina você repetindo esse verso todos os dias, todos os dias, todos os dias, durante cada hora do dia. Esteja certo. Seu espírito vai tomando conta da sua estrutura somática e quando o seu medo quiser lhe assaltar, naturalmente o seu espírito vai trazer esse verso. Repousa a tua alma do Senhor. Tomara que você aceite a minha sugestão. Vamos orar?
porque já já eu vou explorar uma história, e você pensa que eu estou de bobeira, né, que eu estou contando esse papo aí de soma, de transtorno de ansiedade solto. Não, tem a ver com a mensagem. Eu vou trazer um personagem bíblico, um cara assim, dos maiores, um cabeção, dos maiores mesmo. Mas você vai aprender com ele como é que todo mundo da Bíblia é humano como você e eu. Feche seus olhos, vamos orar? É assim, Senhor, que nós cremos e por isso levantamos a nossa voz, porque cremos no Senhor e do Senhor dependemos. Independente da mulher e do homem, onde estiverem, independente do que tragam no seu coração, só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe. Nem mesmo o esposo ou a esposa consegue penetrar o profundo do espírito, mas o Senhor sim. O Senhor vai até a profundidade do nosso ser, no lugar mais primitivo do nosso ser. Que o Senhor fale e possa abrir os grilhões, esses cadeados que aprisionam, porque queremos nos embebedar da fala do Teu Filho, nosso Salvador. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Pois é isso que te pedimos, Jesus, que o Teu poder sobrenatural atue nesta manhã e nos liberte de todo grilhão, de tudo aquilo que rouba a nossa vida e açoita a nossa alma. Te rogamos assim, Jesus. Amém. Beleza? Bom, hoje eu estou pilhado, quero falar com você sobre um cara chamado Elias. Olha, Elias foi uma pessoa tão importante, o tema é esse aí, ó, vida entre o nascimento e a morte. Tudo isso é vida, tá? Nasceu até você morrer é vida, tá? A vida não é um momento, a vida não é uma foto, a vida não é um cenário, a vida é um discorrer. Enquanto houver fôlego, aí haverá vida. E eu quero pensar com você a partir dessa história. Na verdade, são 3 capítulos do primeiro livro de Reis. Para você que não tem afinidade com a Bíblia, tem um livro, né, chamado Reis. A Bíblia são muitos livros, vários livros, tá bom? Um dos livros é Reis, primeiro Reis. Tem primeiro Reis e segundo Reis. No livro, no capítulo 17, 18 e 19, é aí que eu vou manter a minha história, que eu vou falar aqui com vocês. E agora bota, sabe, são 3 versos dos capítulos 17, 18 e 19 de Reis. Está lá na base, ó, 17 é o verso 24, 18 é o verso 21, 19 é o verso 15. Tá bom? Vou ler com você. Então a mulher disse a Elias, você já vai saber já quem é essa gente, tá? Então a mulher disse a Elias, agora eu sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca, ela é verdade. No capítulo 18, no verso 21, tem uma outra parada. Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar entre 2 opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. E, finalmente, o verso 15 do capítulo 19, o Senhor lhe disse, agora é Deus. A mulher falou com Elias, Elias fala com a galera, e agora o Senhor está falando com Elias. O Senhor lhe disse, está falando para Elias, volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Beleza? Repete aí, vida. É tudo aquilo que acontece entre o nascimento e a morte. E eu quero contar uma história singela para você. E eu faço uma pergunta. A vida é uma foto ou é um filme? A vida é uma foto ou é um filme? Eu fui pastor da Igreja Presbiteriana eu sou pastor aqui em Jacarepaguá, você sabe, já estamos íntimos, né? Você sabe que eu estou aqui há 25 anos. Eu fui pastor da Igreja Presbiteriana de Bento Ribeiro, ali no subúrbio de Madureira, uma igreja enorme, uma igreja bonita, uma igreja histórica, em 1990 até 1995. Muita gente querida lá, que eu encontrei, que eu nutri relacionamentos muito legais, mas tinha uma mulher chamada Maria José. Uma senhora, já encontrei, eu era jovem, né, tinha 29 anos, e ela já era uma senhora, né, de um tempo já de vida, talvez em torno de 60 anos, e ela tinha um filho, tinha um filho, na verdade ela já está com o Senhor, ela tinha um filho chamado Neizinho, Ney, né, Ney, hoje é Ney, mas era um Neizinho, era um jovem, o Neizinho devia ter por volta de 15, 16, 17 anos, não mais que isso. Eu tinha 29, já era pastor, né, era o meu primeiro início do meu ministério. E ela, Maria José, você certamente conhece gente assim, era uma mulher que só ela falar eu já ficava calmo.
ela era um doce, ela era docilidade. Ela falava baixinho, né? Ela tinha uma dificuldade de visão, já insinuando-se uma importante dificuldade de visão, e ela era um dócil, ela era muito dócil, ela era um doce de pessoa. Ele também, o filho dela, muito parecido com ela, sempre foi também muito dócil, mas toda vez que a Maria José me chamava, e não foram poucas as vezes, porque ela era muito envolvida, e durante a semana ela aparecia lá na igreja, quando ela estava na igreja eu descia, escorregava, ia lá na cozinha, ficar um pouquinho com ela, porque ela era terapêutica, ela me contava e sempre 90% da fala dela, 90% no mínimo, era preocupação com seu filho. Não que ele fosse problemático, absolutamente. Ele é um menino dócil, né, de família, mas ela queria muito que o filho se firmasse no Evangelho, que ele fosse envolvido com a comunidade. E ele não era assim como ela desejava. Ele escapulia e era meio instável, apesar de sempre muito carinhoso com a mãe, apesar de sempre muito bem relacionado ali com a comunidade, mas firme ele não era. E ela sempre falava isso. Pastor, ora pelo meu filho, e ora pelo meu filho. Enfim, eu já sabia, era um mantra. E ela falava sempre, falava muito do marido, que também se chamava Ney, que eu não pude conhecê-lo, porque ele faleceu antes. Falava com muito orgulho, com muita saudade, com muita alegria. Enfim, essa mulher me marcou. Recentemente, eu fiz um sepultamento de uma pessoa querida, uma família querida, lá desta igreja onde eu pastorei, Bento Ribeiro, há poucos meses atrás. Essa pessoa que faleceu se chamava Luiz Gonzaga. Ele é pai de um líder daqui da minha comunidade, que era, na época, um jovem também lá de Bento Ribeiro, mas a vida nos trouxe e nos encontramos aqui em Jacarepaguá. Hoje ele é um homem, maridão, pai, coisa e tal. O seu pai faleceu e eu fui sepultá-lo. Lá encontrei a galera de Bento Ribeiro depois de muitos anos. Encontrei a galera de Bento Ribeiro ali no sepultamento, em torno do sepultamento, mas a Denise, querida Denise Roteiro, fala assim, Marquinho, ela me chama de Marquinho, eu vou te fazer uma surpresa. Eu sei que você vai cair para trás, mas vou te apresentar um presbítero. Presbítero tem o pastor é a maior liderança que estuda para ser pastor, mas o presbítero é a maior liderança de uma igreja presbiteriana leiga. Eu acho que os grandes líderes da igreja são os presbíteros, não é o pastor, são os presbíteros. Eles são a liderança leiga. Ela disse assim, eu vou lhe apresentar um presbítero, eu sei que você vai cair para trás. Nosso mais recente presbítero de Bento Ribeiro. Ela fez essa brincadeira, falou assim, não quero que você olhe para trás, eu vou chamar ele, agora pode virar. Quando eu virei, quem era? Era o Neizinho, cara. O Neizinho é presbítero, é uma das maiores lideranças da comunidade da sua mãe. Cara, eu fiquei de bobeira. Segurei a onda para não chorar muito, porque chorar não deu jeito. E a Maria José apareceu ali, entendeu? O som dela, as preocupações dela, as orações dela, as angústias dela, os medos dela. E eu vendo aquele homem ali maduro, levemente grisalho, porque o tempo passa para todo mundo, presbítero Ney. Eu liguei para ele perguntando se eu poderia contar essa, que eu chamo de singela história. Um beijo para você, Ney, Deus te abençoe. A vida é uma foto ou é um filme? É isso que a gente vai aprender com Elias, tá bom? Vamos aprender com Elias. Não dá para eu ler o texto todo, como eu disse, são 3 capítulos, não rola. Mas, como todo início, boto lá uma mulher, né? Pensando, mão no queixo, reflexiva. Eu quero que você acompanhe ali, seca, corvos, serepta e ressurreição. Vou te contar a história, que é o capítulo 17, tá bom? Fala de servos, fala de seca, de corvos, de serepta e ressurreição. Elias foi chamado por Deus e o seu ministério começa no capítulo 17, ministério de Elias. Ele já começa com mó amarra, já começa botando o dedo na cara de Acabe, o rei de Israel. Elias chega para Acabe, o rei, e diz assim, olha só, vai ter uma seca na nação, não vai cair uma gota d'água durante 3 anos em toda a extensão. Imagina o Brasil não chover uma gota d'água em todos os estados brasileiros.
E Deus fala para Elias o seguinte: olha, fala para Acabe o seguinte, vai parar de chover para ele repensar suas estratégias de governo, suas estratégias econômicas, a sua forma de liderar o povo, porque o negócio, o bicho vai pegar, o negócio vai ficar complicado. E mais, ô Elias, assim que você falar para Acabe, ó, sai da frente dele, porque sabe como é que é político, né? Político só quer sorrir, ele não quer chorar. E ele vai, de alguma forma, ficar irritado com você, botar a culpa em você. Então você conta lá, assim diz o Senhor: não vai chover em Israel durante 3 anos. Agora dá teu jeito, rei, e sai fora. E é o seguinte, vai indo, vai para esse local que eu estou te mostrando, porque lá terá ribeiros de água, você terá água, e não vai ter comida, vai começar a faltar comida para toda a nação, mas eu vou providenciar comida para você. E aí entra o corvo, porque eu vou mandar corvos de manhã e de noite para levar pão e carne para você todos os dias. Então Elias fica lá naquele canto, fica longe do alcance de Acabe, porque ele vai ficar macho contigo. A culpa não é sua, mas ele vai ficar irritado contigo. Como é que você vai sobreviver? Eu vou providenciar. Eu vou pegar corvos, pássaros, que vão pegar pão e carne e vão levar lá na caverna para você, lá onde você está. Porque água eu sei que vai ter. E você deve estar pensando assim: pô, Marcos, espera aí, não mete essa, né? Como assim, cara? Pássaro levar comida e pão para um cara. Eu entendi. Eu também não tenho a mínima ideia como isso acontece. Eu sei que é difícil para você acreditar nessas histórias. Eu sei. Você, afinal, é uma pessoa tão inteligente, tão hábil, tão compreensiva, tão compreende tantas coisas. Eu entendo. Quando Gabriel apareceu para Maria e disse que ela ficaria grávida sem ter sexo com um homem, Maria olhou para Gabriel e fez a pergunta clássica. Olhou para Gabriel e falou assim, para o anjo, e falou assim: como é que isso vai acontecer? Como pode eu ficar grávida se eu não vou me deitar com José, o meu noivo? Com quem ela iria se casar? Se eu fosse diretor de teatro, eu botaria essa cena, sabe como? Sabe qual o diálogo que eu colocaria na boca de Gabriel nesse momento, quando Maria pergunta para ela, como é que vai ser isso? Eu acho que Gabriel diria assim: Maria, vamos combinar? Eu não tenho a mínima ideia como é que vai ser. Mas não tenho a mínima ideia. Mas uma coisa eu sei. Olha que eu moro lá em cima, viu? No final, dá tudo certo. Eu não tenho a mínima ideia como o Senhor supriu Elias. Mas eu tenho certeza que foi exatamente assim. Porque no final, dá tudo certo. Na sequência do capítulo 17, Deus fala para Elias o seguinte: ele está lá na caverna, está lá sendo alimentado por corvos. Deus fala assim: Elias, acabou a moleza, agora você vai para Serepta, uma região lá, fome está rolando. E lá você vai encontrar uma mulher. Ele chega no poço, tem uma mulher, né, que a Bíblia nunca falou o nome dela, a viúva de Serepta, que era uma região, ela está pegando água, Elias com sede fala: olha só, eu quero água, pega água aí para mim. Ela virou e falou: tá bom, toma aí água. Ela pensou assim, imagino, quem é esse cara, né? De onde ele saiu? Dá água para ele, e ele fala assim: e outra coisa, vai para casa e faz uma broa, uma comidinha para mim, porque eu tô com muita fome. E a mulher vira para ele e fala assim: olha só, meu senhor, o restolho de farinha que eu tenho na panela e o restolho de óleo, de azeite que eu tenho na minha vasilha, só dá para eu fazer a comidinha para hoje. Inclusive eu falava para Deus isso: é a última comida que eu tenho, porque eu e meu filho iremos rigorosamente, como tantas outras pessoas em Israel, morrer de fome. E Elias fala assim para ela: vai, faz a comida para mim, porque eu te asseguro que nem você, nem eu, tão menos seu filho, iremos morrer de fome. A Bíblia conta uma história lindíssima, que a mulher, ela todos os dias ia lá na farinha, na panela, pegava a farinha, no dia seguinte a farinha estava lá, no dia seguinte a farinha estava lá, de uma forma mística e sobrenatural, a farinha não acabava, o azeite não acabava, e eles comeram dias e mais dias. Entretanto, passados dias, Elias, inclusive, ela convidou Elias para ficar morando na casa dela. Ela tinha um quarto num lugar acima, no mezanino, talvez, da sua casa. E o filho dela morreu, não de fome, mas talvez por doença correlata dessa situação. Um dia ela acorda de manhã, o filho está morto. Ela vira para Elias e fala assim:
Pô, meu Senhor, você veio para cá, veio para minha vida. Será que você veio trazer desgraça para minha casa? Porque o meu filho morreu. Elias, em silêncio, pega o filho da mulher, leva para o seu quarto, bota o filho morto na cama, ora sobre ele, e o Senhor, diz a palavra, restaura a vida daquele menino. Ele desce e devolve o menino à mulher com a vida restaurada. E é aí que aparece o verso que eu quero que você lê agora. Por isso que a mulher diz assim agora. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Coloca o slide anterior. Eu quero de novo voltar a falar de seca, corvos, serepta e ressurreição, porque você lembra, vem comigo, você lembra quando você era apaixonadão por ela? Lembra? Lembra quando você era apaixonadão por ele? Lembra? Lembra quando você era jovem, que você achava que ia ganhar o mundo? Lembra? Lembra que você imaginava que aos 30, aos 40 e quiçá aos 50 você já estaria com uma estrutura legal, estaria estável? Lembra disso? Lembra como você julgava pudesse trazer as estrelas para a terra e pudesse ir ao sol se fosse necessário, entrar na caverna do dragão e matá-lo com as próprias mãos? Lembra disso? Quando você era cheio de sonhos? Porque na verdade eu e você e Elias somos iguais. No início de tudo, nós somos todos iguais. Nós precisamos de retomar os nossos sonhos. Eu vejo Elias, ele não era jovem, mas ele era um jovem profeta, um profeta jovem. Ele coloca o dedo em riste na cara de Acabe e fala: olha, assim diz o Senhor, os céus vão se fechar, as águas não cairão, assim diz o Senhor. Elias era cheio de sonhos, cheio de convicções, cheio de esperanças. Eu e você, Elias, somos iguaizinhos. Os seus sonhos estão todos dentro de você. Todos. A mulher diz para Elias assim: agora eu sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Olha, a noite pela qual você passa, projeta, por favor, a noite pela qual você passa é apenas um convite para um amanhecer. Pegue um papel. Vem comigo, sabe? Pegue um papel e volte a escrever os seus sonhos. Faça isso. Esse exercício vai te abençoar. Volte a escrever os seus sonhos. Aqueles que você até tem vergonha de retomá-los, porque talvez por uma ou por outra razão você os abandonou. Coloque-os em oração diante do Senhor e tente repetir isto para a sua alma. A madrugada é um convite para o amanhecer. Quando que essa mulher de Serepta imaginava que diante dela estaria o profeta Elias ressuscitando seu filho? Deus está com você todo o tempo. A noite pela qual você passa e que talvez tenham sequestrado seus sonhos, tenha desencorajado você de sonhar e de acreditar, é apenas o convite para o amanhecer. Volte, resgate as crenças que te fizeram começar caminhos que te levaram até onde você está. Quero falar ao marido, quero falar à esposa, quero falar ao pai, quero falar ao filho, quero falar ao jovem, quero falar ao idoso, quero falar a todos vocês. Escrevam, resgatem os pensamentos tão bons que você tinha desde que essa caminhada começou. Porque a noite, se há nesse momento, acredite, é mero convite para o amanhecer. Mas tem outra parada que eu quero partilhar com você ainda sobre Elias. Acontece isso, ele resgata a vida do filho da viúva de Serepta, e ele então, o Senhor diz o seguinte: agora Elias, você vai voltar para Acabe, e vai dizer para Acabe, vai fazer com Acabe e com toda essa estrutura lá do reinado, é o seguinte:
Então Elias manda o mensageiro e fala, olha, fala para cá porque eu quero me encontrar com ele, coisa e tal. Mas fala para ele trazer todos os profetas de Baal. A moçada toda que cerca ele, os seus videntes, a galera toda que diz para Acabe o que ele tem que fazer, o que não tem que fazer, a galera que está dizendo que eu sou um conversa fiada, que vai chover amanhã, que vai chover semana que vem. Quero todo mundo, o rei comigo, lá no mesmo ambiente, todos os profetas de Baal comigo. São 450, não é? Ah, chama também os outros 400 profetas balins, que eram mais ou menos religiosos, que conduziam os cultos, enfim. Mas o que eu quero mesmo, meu problema mesmo, são os profetas de Baal, são os 450, esses que adoram o Deus Baal, que dizem que o Deus de Israel não está com nada, é conversa mole. Assim foi feito, se reuniram. Elias mandou, fez um desafio. Olha só, se Baal é Deus capaz de dar sorte à vida de vocês, vamos fazer um desafio. Se o Deus dos céus não está com nada, vamos fazer um desafio. Façam aí um holocausto, cortem carneiros, peguem madeiras e orem ao Deus Baal para que ele mande fogo e consuma o sacrifício de vocês. Essa ovelha toda cortada, essas madeiras, e eles ficaram ali a manhã toda, os 450 profetas, orando a Baal, e nada rolava, nada rolava. Mandela diz, né, no seu livro Invictus, ele diz uma coisa que me marcou muito profundamente, você pode até ganhar do seu inimigo, mas não precisa humilhá-lo, né? Elias não leu esse livro de Mandela, sabia? Ele não leu. Porque Elias falou assim, Baal não respondeu, será que ele está dormindo? Será que ele saiu? Mandava essa fala para o pessoal, né, ironizando eles. Ele falou o seguinte, agora corta aí, faz o meu sacrifício, do Deus dos céus, corta aí o carneiro, coloca as madeiras, faz uma vala em volta do sacrifício, uma vala, né? Enche de água, joga água sobre o carneiro cortado, joga água na madeira, umedece a madeira, joga água nessa vala, porque se o Senhor Deus é Deus, ele vai consumir tudo isso. Não deu outra. Quando ele começou a orar, veio o fogo do céu e lambeu tudo. Ainda disse para botar pedra também. Humilhou a galera. Botar pedra, veio o fogo do céu e consumiu tudo. Consumiu madeira úmida, consumiu o carneiro úmido, consumiu a vala cheia de água. E Elias ainda mandou matar todos os profetas. Era uma parada, eu sei que para mim e para você é estranho, né? Nós estamos em 2020, mas já acredite, era outra época, coisa e tal. Os profanos, os hereges, era natural, né? Hoje a gente prende pessoas que são marginais, por exemplo, né? Houve época que se matava, né? A sociedade foi evoluindo nessa compreensão humana, né? Relacional. E aí Elias mandou matar todos os profetas de Baal. Quando Elias mandou matar todos os profetas de Baal, ele fala exatamente isso, o povo. Aí sim. Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. A questão não é sorte, mas escolha. Você pode voltar para cá? Você pode projetar, sabe, o slide? O nosso maior desafio, sabe qual é? É obedecer. Esse é o nosso maior desafio. O nosso maior desafio é obedecer. Qual é a tua? Porque se Baal é o teu Deus, segue Baal. E eu desejo boa sorte a você. Mas se você entende que as coisas não estão funcionando, se você entende que Baal não te responde, se você entende que a sua vida está uma bagunça, se você entende que esse obstáculo não dá para ultrapassá-lo, olha só, larga a tradição, cara. Larga a tradição. E só responde, está funcionando? Porque o problema é obediência. A quem você vai obedecer? Não, a vida não é uma falta de sorte, mas são as decisões, as escolhas que você tem feito. Escolha o caminho do Senhor. Eu acho que você faz a pergunta errada, sabia? Eu acho que você faz a pergunta errada. Esse papo do relógio na cabeça e no coração é um saco. Eu acho que você faz a pergunta errada. Você faz a pergunta, vê se eu não tenho razão, você faz a pergunta se vai demorar. Quando que isso vai mudar?
Será que de fato as coisas vão acontecer? São as perguntas que passam por você. Essa pergunta é errada, sabia? Porque você pode pegar um caminho que vai durar um dia só. Você pode pegar um caminho que vai durar uma semana só. Você pode pegar um caminho que vai durar apenas um ano, de tantos anos que você tem para viver. Mas se ao final deste dia, deste mês ou deste ano você concluir que o caminho era errado, na verdade o caminho era curto, mas te levou a erro. Então a pergunta não é se vai demorar. A pergunta é se o caminho que você está é o caminho correto. Essa é a grande pergunta. Porque se o caminho que você está é correto e se o caminho aponta 10 anos, ao menos você sabe que está no caminho correto que você vai ter que caminhar 10 anos. Porque o drama é você ao final perguntar, caramba, o caminho estava equivocado. O problema é a obediência. Qual a escolha você está fazendo, a quem você está ouvindo. E é por isso que Elias me ajuda a entender que a vida sendo um filme, é preciso você lembrar que as decisões que você está tomando hoje vão fazer você comer de frutos consequentes dessas escolhas e decisões. Portanto, escolha o Senhor, vai dizer Elias. Parem para pensar, reflitam no que vocês estão fazendo. Vocês estão ouvindo Baal? Então boa sorte, ainda que o azar seja certo. Ouçam o Senhor. Ouça o Senhor, seu Deus, o nosso Deus. Jesus leva isso tão a sério que ele diz assim: aqueles que me amam fazem o que eu digo, obedecem a minha palavra. O meu clamor é que você faça a escolha pelo som do Senhor, pelo temor do Senhor. O meu clamor é que você faça a pergunta certa, não quanto tempo falta ou quanto tempo vai levar, mas se você está no caminho certo. Jesus leva tão a sério esse negócio do caminho que ele diz assim, ó, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Aqueles que passam por mim, ele também se diz uma porta. Aqueles que passam por mim, porque eu sou a porta, você vai encontrar uma perspectiva nova. Ele vai fazer uma metáfora, vai dizer, vai encontrar pastagens. Você vai encontrar uma perspectiva nova. Você vai ver o mundo de forma diferenciada. Porque passaremos a ter a mente do Senhor. A pergunta, portanto, não é se vai demorar. A pergunta é se você vai estar no caminho adequado. A questão é a obediência. A quem você vai obedecer? Porque se a vida é um filme, espero que você passe a obedecer ao Deus adequado e correto. Eu aprendo mais com Elias. Culpa, não. Mas humildade. Sabe para que serve a culpa? A culpa não serve para nada. Tomado pelo medo, 400 quilômetros, transtorno de ansiedade, entre anjos e demônios, a caverna e o retorno. Agora a gente está no capítulo 19. Vem comigo, Savinho. Está no capítulo 19. Sabe para que serve a culpa? A culpa não serve para nada. Olha só, Judas, a turma mete o cacete em Judas, né? A turma cai de pau em Judas. Pô, é uma maldade, sabia? É uma maldade. Não estou defendendo Judas, não. Mas é uma maldade. E também é uma maldade que fazem com Pedro. Quem é que negou Jesus 3 vezes? Quem é que negou Jesus? A galera fala, Pedro. Não. Quem negou Jesus foram todos os apóstolos. Todos. Quem é que traiu Jesus? Aí a galera fala, Judas. Não. Todos os apóstolos traíram Jesus. Judas só teve uma visão empresarial. Traiu e ainda vendeu o passe de Jesus por 30 moedas de prata. Né? Teve uma visão empresarial. Pedro, eu acho que Pedro foi mais canalha. Eu pessoalmente acho que Pedro foi mais canalha. Pedro andou com Jesus, era parceirão de Jesus, dizem que Pedro era o braço direito de Jesus, era o cara, Jesus mesmo diz isso dele, né? Tu és Pedro, vou te dar a chave dos céus, tu vais ser o cabeção da minha igreja. Aí quando lá, Jesus preso, perguntaram, tu conhece ele? Pedro fala assim, eu conheço? Nunca vi mais gordo. Aí depois de novo, não, você estava com ele, um dia eu vi você ali na rua, conversando com ele. Eu? Não, menina, deve ter sido meu primo, que é muito parecido comigo. Não fui eu, claro que não fui eu. E de novo, não, você... Porque Pedro teve tempo de se arrepender das mentiras que ele fez e das negações que ele teve. Mas não bastou. Terceira vez, não, já disse para você, não conheço esse cara, não tenho a mínima ideia quem é ele. Como sim Judas traiu Jesus? Todos traíram Jesus, todos. A diferença da culpa e do arrependimento é que a culpa não serve para nada, a não ser para destruir a sua estrutura mental.
a não ser para dar combustível para o demônio açoitar sua mente e seu espírito. Judas se enforcou, porque teve culpa. A culpa é o combustível nas mãos do diabo. Paulo vai dizer que o diabo fica como um flecheiro, só te jogando flechas, só jogando na sua cara os equívocos que você cometeu. E, aliás, se você é parecido comigo, são muitos equívocos. Haja flecha para o diabo jogar na gente. Mas esse mesmo Paulo diz assim, o diabo nunca fez nada por mim. Foi Jesus que morreu na cruz e nunca botou o dedo em risco na minha cara me cobrando. Portanto, se Deus é por mim, ninguém vai ser contra mim. Legal isso, né? E para mim, Paulo está repreendendo o diabo que quer açoitar a gente com essas setas, só sinalizando os nossos equívocos, nossos equívocos, nossos equívocos. Só nos leva à culpa, e a culpa não serve para nada, a não ser adoecer a gente. E Pedro se arrependeu. Pedro voltou a pescar. Um dia Jesus se encontra com ele e fala, Pedro, olha, note isso. Está lá no capítulo, salvo melhor juízo, 27 de João. Lá no final do livro de João. Jesus não toca no assunto. Não toca no assunto. Não toca no assunto. Pô, Pedro, que papelão. Não, nada disso. Pedro, você me ama. Pedro, você me ama. Pedro, você me ama. A gente é muito estranho mesmo, né? A gente é muito estranho. A gente é capaz de ferir pessoas que a gente ama. A gente é muito estranho. Essa é para você. A gente é capaz de ferir gente que a gente ama. Porque a gente é muito estranho. Jesus não toca no assunto da cachorrada que Pedro fez com ele. Porque Jesus sabe que a gente é muito estranho. A gente é capaz de ferir gente que a gente ama. Jesus só quis lembrar Pedro, Pedro, eu só olho a parte que me interessa e boa. Eu sei que você me ama. Pois eu vou te ajudar a continuar, porque a vida é um filme, não é uma foto. Tem mais história aí, Pedro, nesse nosso amor, nesse nosso relacionamento. E é isso que eu quero falar com você. Quando Acabe vira para a mulher, porque Acabe, vamos combinar, não que seja vergonhoso, mas Jezabel, a mulher de Acabe, era que tinha o poder sobre Acabe, mandava nele, manipulava ele. Quando Jezabel soube que Elias mandara matar os profetas, sabe o que Jezabel disse? Fala para Elias, acho que passou, se tivesse um zap, passaria um zap, né? Elias, o sol não vai se pôr hoje, sem que ocorra com você o que ocorreu com meus profetas. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Você acredita? Que Elias, tomado pelo medo de morrer, ele saiu caminhando e correndo, correndo e caminhando, não necessariamente nessa ordem, mas nessa alternância, cerca de 400 quilômetros. Eu posso estar equivocado, mas eu fiz os mapas, a medição dos mapas de geografia bíblica, cerca de 400 quilômetros. O cara ficou tão apavorado, tanto pavor, que ele saiu correndo, o moço, né, que é um braço direito dele, um fiel escudeiro dele, chegou lá pelo quilômetro 120 e falou, pô, Elias, não dá mais não, cara, meu baço já está doendo, estou com as pernas doendo. Ele falou, não, fica aí, cara, fica aí que eu vou seguir. E foi. E Elias estava tão apavorado, isso para mim é muito significativo, ele estava tão apavorado, mas tão apavorado, que ele chegou ao final desses 400 quilômetros e teve que encontrar uma caverna para se esconder, de tão apavorado. O que eu quero dizer para você que aquele Elias que botou o dedo em riste no rei, aquele Elias que fez as mágicas espirituais as mais fantásticas, corvo alimentando, ressuscitou a galera, disse para o rei que não ia chover, mandou matar os profetas de Baal, fez descer fogo dos céus, e Yahvé desceu o fogo do céu a partir do clamor dele. Elias é tomado por um transtorno de ansiedade tão profundo que ele só ouve e só vê uma coisa, o medo da morte dele. Chega lá na caverna e Deus se revela a ele. Lá na caverna, apavorado, sozinho, cheio de medo, transtornado, com a expressão arterial lá no teto, com pulsação, com rigidez muscular, com taquicardia, totalmente apavorado, achando que os soldados de Jezabel vão aparecer a qualquer hora. O Senhor então se revela a Elias e diz assim, em 3 metáforas, Deus fala assim, Elias, o que você está vendo? E sopra um vento forte, um vento intenso. E aí Deus fala assim, Elias, eu não estou no vento.
E o Senhor fala, Elias, e agora? O que você está vendo? E Deus treme a terra, as rochas se despedaçam algumas. E aí Elias vê aquilo e o Senhor fala, Elias, eu não estou nesse terremoto. E de repente Deus fala assim, Elias, o que você está vendo? E sopra uma brisa suave. E Deus fala para Elias assim, Elias, eu estou nessa brisa. Eu estou nessa brisa. Eu sei que eu e você achamos que quando o corpo é curado, a gente acha que é Deus, né? É mais fácil enxergar Deus. Eu sei que depois de um período de desemprego, quando você é empregado, é mais fácil achar Deus nesse milagre que você nem esperava mais ocorrer, né? Eu sei que esse marido que anda capenga, essa mulher que anda capenga, esse casamento que anda quase no buraco e que essas coisas são ressuscitadas, transformadas, eu sei que é mais fácil enxergar Deus nesses cenários estrondosos, magníficos, maravilhosos. Mas o Senhor está dizendo assim para mim e para você nessa manhã, como disse para Elias, Elias, o maior milagre que eu posso fazer é mudar o seu interior. É mudar você. Eu sou uma brisa, Elias. Eu sou uma brisa. Às vezes imperceptível. Mas eu estou atuando e transformando paulatina e silenciosamente você. E aliás, Elias, diz o Senhor, vai dizer o Senhor. Aliás, Elias, é hora de ir em frente. É hora de retornar. O Senhor diz para Elias, volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge a Hazael como rei da Síria. Encare de frente. É hora de voltar. A vida não é uma foto. Ainda tem muita coisa para rolar na tua história. Ainda tem muita coisa. É hora de voltar. É hora de ir em frente. É hora de passar o trauma. É hora de entender que a noite passou e a noite ela quer te trazer esperança. É hora de lembrar os seus sonhos. Projeta, por favor. É hora de lembrar os seus sonhos, como todo início. Mas lembrar que essa noite que quer sequestrar seus sonhos pode ser, na verdade, um convite a um amanhecer. O grande desafio é você obedecer. Volta, Sábio. O grande desafio é você obedecer. Esse é o grande desafio. A quem você está obedecendo? A pergunta está errada. Não é se vai demorar. A pergunta é se eu estou no caminho certo. Aceita o caminho do Senhor e larga os caminhos de Baal. Porque mesmo que os caminhos do Senhor sejam um caminho extenso, esteja certo, você está no caminho certo. E como a vida é um filme, a história não acabou aí não, nos seus tropeços, nos seus rolos, nas suas noites, nas suas complicações. A história não acabou aí não. O Senhor continua dizendo, como disse Elias, Elias, é hora de continuar. Eu não tiro a foto do seu transtorno de ansiedade, do seu apavoramento, da sua negação. Mas a vida para mim, Elias, é um filme. Ainda tenho muita história para fazer com você. Que tal você seguir os caminhos de Elias? Deus te abençoe. Deus te sustente. Vamos orar juntos? Vamos? Senhor, é fantástico a experiência que o Senhor provoca na vida de Elias. Um profeta dos maiores, cabeção. A turma até hoje só acha que foi maior do que Elias, o próprio Cristo, de tão milagrosa, miraculosa foi a experiência de vida de Elias. Mas mesmo assim, Senhor, Elias passa por uma crise de obediência. Mas mesmo assim, Elias foge tomado por pavores. E que bom, Senhor, que Tu nos lembra nesta manhã que Tu não olhas a nossa vida como uma foto, mas a nossa vida é um filme. E que o Senhor se revela e nos revela através da história de Elias que o Senhor é uma brisa. Nós inspirarmos essa brisa e sermos impactados por ela e transformados por ela. Que haja lá na ponta conversão ao Senhor. Que a mulher e o homem abdiquem de ouvir Baal e comecem a clamar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra. Nós te rogamos isso.
Que o Senhor, querido amigo, querido irmão, te abençoe, Ele, o Senhor mesmo, Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e que Ele mesmo, o Senhor, tenha muita misericórdia sobre todos vocês. E que o Senhor, como dócil brisa, sopre no seu coração e espírito nesta hora, onde você estiver, que você sinta o sopro do Espírito Santo e que isto signifique o início de uma nova história. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito nós oramos. Amém. É isso aí. Então volta comigo, cara. Pô, o Sábio me detonou agora, pô. Quer que eu fale não, Sábio? Bom ver você, bom saber que você está aí. Vamos caminhar mais uma semana. Acredite no Senhor, acredite no Pai do céu. Ore, coloque lá a minha sugestão, seu celular para despertar, de hora em hora. Medite na palavra de Deus e saiba, a sua vida, a minha vida, a nossa vida não é uma foto. Não é uma foto. A nossa vida é um filme. Temos muita história ainda para viver. Se estamos vivendo uma noite, relaxa, porque a noite é um convite ao amanhecer. Acredite, você e Deus farão uma história linda. Eu creio nisso, não estou de papo não, eu creio nisso. Você e Deus farão uma história linda. Beijo carinhoso, Deus te abençoe.